Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, ao grupo onde chegar esse áudio também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, todos nós, em nome de Jesus. Mais aqui uma palavra aqui, aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus, tudo é dentro da Bíblia. Vamos aprender um pouquinho com a palavra do Senhor, um pouco aqui, um pouco ali, né? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, e assim a gente vai indo em nome de Jesus. Mais uma vez aqui com a minha mãe, sou Evandro, e você, ouvinte da palavra de Deus também, em nome de Jesus. Amém, mamãe? Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje o tema aqui do Aprendendo com a Bíblia, a gente vai ver alguns versículos bíblicos aqui também. O tema aqui é a Arca da Aliança, né? Um chamado aí a fé, esperança e confiança. É o tema aqui para a gente estar aprendendo aqui um pouco com a palavra do Senhor na Bíblia. Hoje nós vamos ver aqui a respeito da arca, o que significa a arca, né? Da aliança. E deixa Deus falar conosco em nome de Jesus. O que era a arca? A arca da aliança é um dos símbolos mais profundos e significativos da Escritura Sagrada, da Bíblia. Né? Para nós entendermos aqui plenamente o significado e as lições que ela nos ensina, nós precisamos considerar aqui alguns textos que eu vou estar lendo, né? Contexto histórico, e alguns eventos associados a ela, né? A arca. E como tudo aponta para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, o que era a Arca da Aliança, né? Muitas vezes a pessoa, quem está ouvindo, nunca parou para meditar ou pensar, né? Viu pregações fortes, assim, rápido, como aqui também é rápido, mas você precisa aprofundar o seu conhecimento. Então, o que era a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, ela foi construída sobre a orientação direta de Deus. Não foi o homem que foi lá e fez a arca, não. Ela teve uma orientação de Deus para ser construída. Isso está escrito aqui na palavra do Senhor. Você pode estar lendo aí também na sua casa, para não tomar muito tempo, porque o áudio é curto. Então eu resumo o máximo que eu posso aqui, eu enxugo, para poder estar explicando, né? Mas você pode estar lendo dentro da Escritura Sagrada, né? Ela foi feita construída ali sobre a orientação direta de Deus. Está escrito aqui no livro de Êxodo, você pode ler depois, está gravado aqui, você só voltar o botãozinho para trás que você vai conseguir marcar o capítulos e versículo. Êxodo capítulo 25, do 10 ao 22, né? Vai estar relatando ali a ordenança de Deus para que essa arca fosse feita. Ela era feita de madeira de acácia revestida de ouro, com dois querubins esculpidos sobre a tampa, conhecido como propiciatório. Então, no seu interior, foram colocados ali dentro itens simbólicos dentro desta arca, mas tudo sob a ordenança de Deus, o mandato de Deus, a orientação de Deus. Foi colocado dentro desta arca, depois dela pronta, foi colocado as tábuas da lei, representando a aliança de Deus com Israel. Foi colocada dentro desta arca o maná, simbolizando a provisão de Deus no deserto, e também foi colocado dentro desta arca a vara de Arão, aquela vara que floresceu como um sinal de escolha divina. Dentro da arca da aliança tinha esses três itens aí, três itens representando alguma coisa. Então, elementos, né? Esses elementos que foram colocados dentro dessa arca, eles apontavam para a fidelidade, para o cuidado e também para o poder de Deus no meio do povo, né? Mostrando ali a presença de Deus no meio do povo. Então, a Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado, não era apenas um objeto sagrado, mas a Arca da Aliança era a manifestação da presença de Deus entre o povo israelita. Era isso que significava. Sempre que a arca ia à frente do povo, né? Ela ia na frente do povo, era um lembrete de que Deus guiava e que Deus lutava por aquele povo. Então, um exemplo aqui, um exemplo poderoso, está aqui no livro de Números, você pode estar lendo também, estou citando para você, depois você que ouviu o áudio, você pode estar meditando, tá bom? Dentro desses versículos.
em Números capítulo 10, do versículo 33 ao 36, a Moisés ele declara assim: levanta-te, Senhor, que os teus inimigos sejam dispersos e fujam diante de ti os que te odeiam. Então, isso nos lembra que, assim como a arca ia à frente, né, à frente, Deus ainda vai, nos dias de hoje, na nossa frente. Né? Naquele tempo ia a arca. Nos dias de hoje, é Deus, né, quem vai à nossa frente. Deus, ele abre os caminhos. Deus, ele dispersa os inimigos espirituais que tentam contra a nossa vida. E Deus nos conduz à vitória. Sempre que o diabo se levantar, sempre que o inimigo se levantar, Deus está ali na frente. E o diabo tem que passar por cima de Deus para atingir você que segue a Deus. E como que ele vai passar? Se o nosso Deus é invencível, se o nosso Deus é o nosso escudo, é o nosso broquel. Por isso que ele fala que praga algum chega à tua tenda, quando você está debaixo da potente mão do Altíssimo. Aqui a gente vai pegar aqui o Espírito, o poder de Deus, né? Aqui lá, um exemplo, lá no Rio Jordão, né? Que o Rio Jordão ali, que mostra ali que o Deus estava com aquele povo. E ele está conosco hoje. Lá no livro de Josué, capítulo 3, do 13 ao 17, você também pode estar lendo, né, na sua casa. Aqui está narrando, você pode ouvir o áudio e meditar na palavra. Aperta o stop, né, aí do seu áudio, ou YouTube, não sei se você está ouvindo. Aperta o pausa e vá ler na Bíblia, né? Josué, capítulo 3, de 13 ao 17. Né? Narra um dos momentos mais marcantes aqui relacionados à Arca da Aliança. Né? Após a morte de Moisés, Josué, ele liderava os israelitas rumo à terra prometida. E no caminho eles encontraram o Rio Jordão, no caminho, que estava o quê? Transbordando. Estava em tempo de cheia. Deus ordenou que os sacerdotes carregassem a arca e pisassem nas águas. Lê lá para você ver. Entrar aquela água forte, cheia. E Deus deu uma ordem para eles, ó, entra, né, carregando a arca, pisem na água. Né? Fé para avançar, mesmo quando o caminho não está claro. Isso é fé. Né? Eles tiveram que avançar mesmo não enxergando o que tinha debaixo das águas. Né? Mesmo não sabendo o que iria acontecer. E os sacerdotes não esperaram que o rio secasse para eles entrar lá com a arca. Pode ler lá na Bíblia. Eles tiveram que dar o primeiro passo em fé, confiando que Deus, o Todo-Poderoso, faria o impossível. Quantas das vezes nós enfrentamos situações em que parece não haver mais solução para nossas vidas? Quantas das vezes você já enfrentou situações, ou talvez você tenha situações que você acha que não tem mais jeito? Esse episódio aqui nos desafia a agir em fé. Mesmo quando você não está vendo o resultado, você tem que ver fé. Eles não estavam vendo o resultado, mas eles tiveram fé. O milagre, como eu sempre digo, né? A obediência, ela gera milagre. Quando você obedece a palavra de Deus, gera milagre. Assim que os sacerdotes pisaram na água, a Bíblia vai dizer ali que o rio parou de correr. Leia lá. Eles punharam o pé na água com a arca, o rio parou de correr. E o que aconteceu? O povo atravessou a terra em seca. Isso nos ensina que Deus ele opera milagres em resposta à nossa obediência. Quando confiamos no nosso Deus Todo-Poderoso, mesmo em circunstâncias difíceis, o nosso Deus ele age. Quando você não faz, quando você não consegue, Deus ele age por você. Nós temos que ter fé para obedecer. Até nisso, para obedecer, tem que ter fé. Obedecer a Deus exige fé. Quando a gente obedece é porque tem fé. Quando não obedece é porque não tem fé. É isso. Isso é fé. Os sacerdotes tiveram que entrar no rio, mesmo sem entender completamente o plano de Deus. Assim também somos chamados a obedecer ao nosso Deus. Mesmo quando nós não compreendemos o caminho de Deus, nós temos que obedecer.
Um exemplo prático disso pode ser encontrado na nossa vida cotidiana, todo momento, todo dia. Quantas vezes Deus te chama para você perdoar alguém, né? A dar um passo de fé em uma nova direção, ou ele chama para confiar nele em meio a um diagnóstico médico desafiador, o médico falou que não tem mais jeito, não tem mais solução, e Deus chama a gente para confiar nele. Confia em mim. E a verdadeira fé nossa, a fé do ser humano, é agir com base na palavra de Deus, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Você não está vendo, está ali, está dizendo que está impossível, mas não tem mais jeito. Eu confio que vai dar, porque o meu Deus disse que está. Eu creio que vai ter jeito, porque meu Deus disse que tem. Isso é fé em Deus. Obediência. E quando a gente obedece e tem fé, parece que aumenta aquela esperança que a gente tem em Deus, né? A arca, voltando no assunto da arca, a arca da aliança, ela simbolizava a fidelidade de Deus nas promessas que ele tinha feito. O maná, lá dentro da arca, que nós falamos do maná, o maná que foi colocado dentro da arca, nos lembra que Deus provê para as nossas necessidades. O maná. Lembra da provisão? O que Deus fez? Mandou maná. Então, isso lembra que Deus ele provê, ele entra com providência nas nossas necessidades. Enquanto as tábuas da lei mostravam que Deus é fiel também à sua aliança. As tábuas da lei mostravam, ó, a tábua da lei está dizendo que Deus é fiel. Então, Deus é fiel, ele vai cumprir a tua necessidade. Essa mesma esperança nos sustenta hoje. Hoje é a mesma esperança que temos nesse Deus poderoso. Não vai chegar lá, você vai ver por quê. Lembra-se das palavras de Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 24 e 25. Está escrito assim: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Você sabe por que ele está querendo dizer? Que aquilo que você vê, isso não é fé. E nem a esperança que você está vendo. A fé é aquilo que você não vê, mas que espera no Senhor. E você aguarda, sabendo que Deus vai resolver. Paciência no Senhor. Esperança não é sobre o que já temos, vamos dizer assim. O que você está vendo. Mas é sobre confiar que Deus cumprirá o que ele prometeu. Isso é confiança para permanecer firme no Senhor. Os sacerdotes, eles permaneceram no meio do rio, até que todos ali atravessassem. Eles ficaram no meio do rio, os sacerdotes. Muitas das vezes, Deus nos chama a sermos aqueles que sustentam os outros em oração. Apoio emocional, encorajamento, enquanto ele realiza o seu plano. Vou dar um exemplo seu, chamado do pastor. Né? Ou os discípulos que sofreram, enquanto os discípulos estavam sofrendo, pessoas estavam sendo abençoadas. Então Deus usa Moisés, vamos dizer, Josué, para ajudar outros em oração, apoio emocional, encorajamento para aqueles que estão caídos. Jesus, na verdade, hoje, Jesus é a nova aliança. Hoje é Jesus que é a nova aliança. Enquanto a arca da aliança era um símbolo físico da presença de Deus, símbolo físico, Jesus Cristo, nosso Salvador, é o cumprimento perfeito da aliança. Ele é o nosso, Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso mediador. O Senhor Jesus Cristo é a nossa garantia de que Deus, o nosso Pai, ele está conosco 24 horas. Na hora que você deita para dormir, Deus está ali. Você dorme, fecha os seus olhinhos, mas Deus está trabalhando por você, te livrando, te protegendo, te dando ar para respirar. Porque se ele sair de você, você morre. Se Deus descansar, falar, hoje eu não vou trabalhar, toda a humanidade morre, porque ele sai e nós vamos respirar o quê? Se ele é o ar que nós respiramos. Então Deus é a garantia, o Senhor Jesus Cristo é a garantia nossa que Deus ele está conosco. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 6, declara assim, ó. Agora, porém,
Jesus recebeu um ministério superior ao deles, assim como a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, hoje, nos dias de hoje, não precisamos mais de um objeto físico como a arca. Você não precisa de um instrumento que você toca para chamar a presença de Deus. Não vou falar de outras coisas, porque eu não quero colocar doutrina para ninguém. Estou falando da arca. Mas você não precisa de um objeto para tocar, um objeto físico, como a arca, para falar com Deus. Hoje você tem o Espírito Santo habitando em nós. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você para você falar com Deus. Somos chamados a viver como portadores da presença de Deus, refletindo a sua luz no mundo. Eu, você, nós somos a arca e Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Você precisa confiar em Deus nos momentos de transição. Assim como os israelitas ali confiaram em Deus quando eles atravessaram o Jordão ali, você também, eu, nós precisamos confiar nele em seus próprios rios, né? Sabendo que podem ser difíceis os rios, as tempestades, as lutas, mas Deus está presente conosco, guiando a cada passo que nós damos. Está conosco nos ajudando. Precisamos carregar a presença de Deus aonde quer que nós vamos. Aonde você estiver, carrega essa presença de Deus. É no deserto? Carrega a presença de Deus. É no sofrimento? Carrega a presença de Deus. É na vitória? Carrega a presença de Deus. Porque tem gente que quando recebe as vitórias, quando está tudo bem, esquece. Não agradece, não ora, perde a intimidade com Deus. Tem que carregar, aonde você for, carregar essa presença, que é a arca de Deus com você. Assim como os sacerdotes carregavam, né, ali a arca. Somos chamados a carregar essa presença gloriosa e maravilhosa, essa presença de Deus nas nossas vidas. Somos chamados a carregar isso. Isso significa viver de maneira íntegra, amar os outros, a compartilhar a esperança que temos no nosso Salvador Jesus Cristo. Seja um exemplo de fé, seja um exemplo de esperança. Eu estou falando com muitas pessoas que estão ouvindo esse áudio e eu tenho certeza que Deus está falando com você nessa hora. O mundo precisa de exemplos de fé inabaláveis. O mundo lá fora está precisando de esperança verdadeira. E você é uma arca de Deus para levar isso. Seja alguém que, como os sacerdotes, ali permaneceram firmes em meio às dificuldades, confiando que Deus é fiel. Você é um exemplo, você é uma arca para aqueles que não têm a presença. Você é a presença. Deus é a presença que está em você. Então, aqui para nós terminar, para não ficar muito longo, como eu sempre faço de 20 a um pouco mais de minutos, a história da Arca da Aliança aqui é só um trechinho pequeno, gente, porque tem muita coisa para falar da Arca, né? Pontos da Arca, do que ela era, e hoje quem representa a Arca é Jesus na nossa vida. Então, a história da Arca da Aliança nos lembra de que Deus está conosco em cada passo da nossa jornada aqui nessa terra de vivente e por uma eternidade. O nosso Deus, ele nos chama a viver com fé. O nosso Deus nos chama a esperar nas promessas dele. Ele chama nós a confiar nele, mesmo quando enfrentamos desafios difíceis, aquele desafio que é impossível. Aquele desafio que tem que chamar Lázaro para sair para fora, como Jesus chamou. Que nós possamos seguir, né, o exemplo dos sacerdotes aqui, que eu acabei de mencionar, que tem Êxodo, dos israelitas, confiando em Deus em todas as circunstâncias da vida. E, acima de tudo, que nós possamos nos lembrar de que o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, a nova aliança, é a nossa garantia de que o nosso Deus, o nosso Pai, ele nunca vai nos abandonar. Nunca nos abandonará.
Hebreus 13, versículo 5 vai dizer assim: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. É o nosso Deus que fala nessa palavra. Vive em fé, caminhe com esperança, confie em Deus, porque o nosso Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele fez para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você que está ouvindo o áudio. Quero orar por você agora, também, juntamente com a minha mãe, seu Evandro que está aqui. Nós vamos estar orando por vocês em nome de Jesus, porque quando nós oramos pelos outros, Deus abençoa a nossa vida também, em nome de Jesus. Foi assim que ele fez com Jó, né? Ele falou: Jó, ore pelos teus inimigos, né? E quando Jó orou pelos inimigos, Deus abençoou a vida de Jó. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso, Deus de fé, Deus fiel. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento para Te louvar e Te engrandecer, meu Deus, o Teu santo nome. Meu Deus, Tu és o Deus que guia, Tu és o Deus que sustenta e cumpre todas as Tuas promessas, Senhor. Meu Pai, assim, meu Deus, como a Arca da Aliança foi um sinal da Tua presença. Meu Deus, presença viva no meio, meu Deus, do Teu povo. Hoje sabemos que Tu és, Senhor, conosco, meu Pai, habitando em nossos corações através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por Tua fidelidade que nunca falha. Obrigado porque podemos confiar que Tu vais, Senhor, à frente, abrindo os caminhos aonde parece não haver mais saída. Assim como o Senhor fez, meu Pai, no Rio Jordão, nós te agradecemos, meu Deus, porque mesmo em momentos de incerteza, meu Deus, a Tua mão está sempre trabalhando, meu Pai, em nosso favor. Oh, Deus de maravilha, Deus de poder. Pai querido, hoje, Pai, nós queremos aprender com o exemplo aqui da Tua palavra. Queremos, meu Deus, ter a mesma fé, meu Pai, dos sacerdotes ali, que pisaram, meu Pai, nas águas antes de verem um milagre acontecer. Meu Deus, ensina-nos, Senhor, a confiar mais em Ti, Senhor. Mesmo quando o caminho parece, meu Pai, obscuro, ou os desafios, meu Deus, à nossa frente são grandes. Senhor, Deus poderoso e santo, nos ajuda, Senhor, a dar passos, meu Deus, de obediência, sabendo, meu Deus, que o Senhor, ó Deus, nunca falha, ó Espírito Santo. Meu Deus, aumenta, Senhor, a nossa esperança. Vivemos, meu Pai, em um mundo, meu Deus, que muitas das vezes, meu Pai, esse mundo tenta nos desanimar, Senhor. Mas sabemos, meu Deus, que a nossa esperança está posta em Ti, Senhor. O Deus que é imutável, o Deus que cumpre cada promessa. Assim como o maná na arca da aliança nos lembra que Tu és, Senhor, o Deus que provê, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor, Deus Altíssimo e Santo, continue, Senhor, a nos sustentar. Não apenas, meu Pai, nas necessidades materiais, mas também, Senhor, principalmente nas necessidades espirituais, ó Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, alimenta nossa alma com a Tua palavra. Oh, Deus de maravilha, nos dá força para seguir adiante. Queremos, meu Deus, confiar em Ti, Senhor, em todas as circunstâncias, ó Pai querido. Quando estivermos, meu Deus, atravessando os rios, meu Pai, rios Jordãos de nossas vidas, Senhor. Seja, meu Deus, uma enfermidade, seja uma crise financeira, um relacionamento difícil, ou uma luta contra o pecado, Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a lembrar que o Senhor está no meio dessas batalhas conosco, meu Pai. Assim como os sacerdotes permaneceram firmes no meio do rio, até que todos atravessassem, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, para nós também essa perseverança para permanecer firme, meu Pai, até vermos a vitória que o Senhor tem para nossas vidas. Oh, Deus de maravilha, Deus de poder, ó Deus de glória, que possamos carregar a Tua presença em nossos corações, em nossas ações, assim como os sacerdotes carregavam, meu Deus, aquela arca da Tua aliança, a arca da presença do Senhor. Queremos ser, meu Deus, um reflexo, meu Deus, da Tua luz, do Teu amor, meu Deus, para que outros possam ver em nós, ó Espírito Santo, a Tua bondade, a Tua fidelidade. Senhor Jesus Cristo, obrigado, porque o Senhor é a nova aliança. Obrigado por Tua morte, pela Tua ressurreição, que abriram o caminho para que hoje nós tivéssemos acesso direto ao Pai, ao Todo-Poderoso.
Obrigado porque não precisamos de um objeto para encontrar a tua presença, porque o Senhor está sempre conosco. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos a sermos exemplos de fé para aqueles que estão ao nosso redor, Espírito Santo. Que a nossa vida seja marcada por esperança, mesmo em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando. Que possamos ser fontes de encorajamento para os que estão fracos, lembrando-os que o Senhor, ó Deus poderoso, é o Deus que nunca abandona o teu povo, Senhor. Pai, queremos entregar a Ti todos os nossos medos e preocupações. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, Senhor, sabendo que Tu és, meu Pai soberano, e que o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós, ó Espírito Santo. Pedimos, meu Pai, que Tu, Senhor, nos guies, Senhor, assim como guiaste Israel no deserto, e que Tua presença, meu Deus, seja sempre a nossa maior segurança. Meu Deus, pedimos que aumente em nós a confiança, que aumente em nós, Senhor, a fé, que aumente em nós, ó Deus, a esperança, que possamos caminhar todos os dias, meu Deus, com os olhos fixos em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor, meu Deus, é o autor e o consumador da nossa fé, Espírito Santo. Pai querido, nós oramos confiando na Tua palavra e na Tua promessa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, Pai. Nós te agradecemos. Amém, Jesus. E amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.